na mão. Como é que a gente faz isso? É assim, ó. Eu vou dizer que secante ao cubo de θ é secante de θ que multiplica secante ao quadrado de θ, dθ. Isso aqui é a integral de secante de θ, mais a integral de secante de θ, que multiplica tangente ao quadrado de θ, dθ. Chamarei isso aqui de I1 e isso aqui de I2. Inicialmente vamos resolver cada uma das integrais. I1. Caso vocês não se lembrem, integral de secante de θ é a integral de 1 sobre cosseno de θ, dθ. E aí, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar por cosseno em cima e embaixo. Natural, certo? Y1 vai ser a integral de cosseno de θ dθ sobre cosseno ao quadrado de θ. Mas cosseno ao quadrado de θ eu já vou escrever como 1 menos seno ao quadrado de θ. E agora eu digo para vocês que eu vou mudar a variável de novo e eu vou dizer que U é o seno de θ. Então, nosso du vai ser cosseno de θ dθ. Então, nós teremos a integral y1 dada por du sobre u. Ln de u. Ln do módulo de u, desculpa. Não se esqueça, esse módulo ele é importante. Ou seja, Ln do módulo de... Opa, desculpa. Cometi uma falha terrível aqui, pessoal. Desculpa. Me confundi bizarramente aqui. Vamos apagar isso aqui. Desculpa, pessoal. Esse aqui foi um erro sério meu. Perdão. Eu me confundi aqui. A gente tem, na verdade, que o I1 será dado pela integral de du sobre 1 menos u ao quadrado. Isso é menos a integral de du sobre u ao quadrado menos 1. Isso é menos a integral de du sobre u menos 1, que multiplica u mais 1. E agora a gente vai quebrar isso da seguinte maneira. Menos 1 meio, que multiplica a integral de du sobre u menos 1, menos a integral de du sobre u mais 1. Lembrando que a soma das integrais é a integral da soma, obviamente a subtração também. Se vocês não tiverem acompanhado, eu usei o seguinte artifício matemático. 1 sobre u menos 1, menos 1 sobre u mais 1, é na verdade u mais 1, menos u menos 1, sobre u mais 1, que multiplica u menos 1. Esse artifício matemático é extremamente comum na resolução de integrais. Aprendam bem ele, vocês terão que usar provavelmente outras vezes. U menos 1, u mais 1. Ok? Então você vai ter menos 1 meio, que multiplica a integral de du sobre u menos 1. Eu não vou escrever a resolução, mas pensem comigo. Se eu mudasse a variável u menos 1 para uma variável a, du seria igual a dA e eu teria a integral de dA sobre a. Ou seja, eu teria ln do módulo de a, portanto, ln do módulo de u menos 1, menos ln do módulo de u mais 1, analogamente para a integral de du sobre u mais 1. Ou seja, eu tenho menos 1 meio, que multiplica ln do módulo de u menos 1 sobre u mais 1. Então, eu tenho 1 meio, que multiplica ln do módulo de u mais 1 sobre u menos 1. Se vocês lembrarem, eu escrevi u como seno de θ, então eu tenho 1 meio que multiplica ln de 1 mais seno de θ dividido por 1 menos seno de θ. Ok? A propósito, eu não coloquei a constante agora, porque a gente está resolvendo a integral definida, eu estou fazendo apenas um passo. Mas caso nós estivéssemos resolvendo a integral definida, não se esqueça que a integral indefinida é dada pela sua primitiva, que no caso é isso, mais uma constante arbitrária c, ok? Eu não a coloquei, apenas porque agora nós estamos usando apenas uma separação para resolver uma integral definida, beleza? Então, resolvida I1, resolveremos agora I2. Caso vocês não se lembrem, I2 era a integral de secante de θ que multiplica tangente ao quadrado de θ dθ. Eu vou escrever isso aqui assim, ó. Integral de secante de θ tangente de θ que multiplica em tangente de θ dθ. Eu vou fazer agora um artifício de utilização por partes, onde eu tomei que f é igual a tangente de θ e g' é igual a secante de θ tangente de θ dθ. Então, isso vai... Lembrando que portanto, g pode ser dado, né, por secante de θ. Então, escrevendo por partes, secante de θ
que multiplica tangente de θ, menos f g', derivada de tangente, já é conhecido de nós, tangente ao quadrado de θ, dθ. Agora, Júlio, você pode... Tangente ao quadrado? Não, desculpa. Secante ao quadrado. Eita, que hoje eu tô doido. Perdão, pessoal. Secante ao quadrado. Beleza? Mas aí você pode pensar, Júlio, mas eu não resolvi isso aqui não. Você tá me enrolando. Chegou no integral de secante ao cubo de θ de novo, cara. Menos secante ao cubo. Pois é. A ideia era bem essa mesmo, pessoal. Por quê? Porque agora eu faço assim, ó. Lembra que eu queria resolver a integral de secante ao cubo? Integral de secante ao cubo de θ, dθ, vai ser igual ao nosso I1, mais tangente de θ que multiplica secante de θ, menos a integral de secante ao cubo de θ, dθ. Agora, supondo que eu passe este termo para o outro lado, nós teremos que duas vezes a integral de secante ao cubo de θ será I1 mais tangente de θ vezes secante de θ. Portanto, o que nós teremos que fazer será o seguinte. Desculpa pela ampliação de tela aqui, pessoal. Pequeno erro meu. Integral de secante ao cubo de θ dθ, já dividindo por 2, será dado por I1 sobre 2 mais tangente de θ, que multiplica secante de θ, dividido por 2. Ou seja, ln do módulo de 1 mais seno de θ sobre 1 menos seno de θ, mais, dividido por 2, mais tangente de θ secante de θ, dividido também por 2. Por fim, nós chegamos ao resultado na nossa integral desejada. Lembre-se que, se nós voltarmos agora lá ao princípio, de onde nós necessitamos ela originalmente, voltando, temos que 2L era igual a essa integral. Então, teremos que L será dado por 1 meio de ln do módulo de 1 mais seno de θ sobre 1 menos seno de θ. 1 meio vezes 1 meio que já tinha dentro, eu vou escrever logo como 1 quarto, mais secante de θ, que multiplica tangente de θ, aplicado de x1 até x2. Agora, aplicado de x1 até x2 na nossa antiga integral, né? Como a gente mudou a variável de θ aqui, ó, tem que ser θ2 e θ1, beleza? E agora, vamos relembrar a mudança de variável que eu fiz. Eu chamei 2x de tangente de θ. Se eu chamei 2x de tangente de θ, a secante de θ será escrito como raiz de 1 mais 4x ao quadrado. E, usando esse pequeno artifício, escrever a tangente de θ num triângulo assim, 2x e 1, e aqui raiz de 1 mais 4x ao quadrado, nós percebemos que o seno de θ será dado por 2x dividido pela raiz de 1 mais 4x ao quadrado. Portanto, retornando à variável x, temos que o comprimento L será dado por 1 quarto, que multiplica ln do módulo de 1 mais seno de θ, 2x sobre a raiz de 1 mais 4x ao quadrado, dividido por 1 menos seno de θ, 1 menos 2x sobre a raiz de 1 mais 4x ao quadrado. Eita que conta, mas é isso aí, galera. Vamos continuando. Secante de θ. Secante de θ vai ser 1 sobre o cosseno de θ. Lembre-se disso. Observe novamente o nosso triângulo aqui. Cosseno de θ nele vai ser dado por cateto adjacente, que é 1, dividido pela hipotenusa, que é raiz de 1 mais 4x ao quadrado. Então, a secante de θ será dado pela raiz de 1 mais 4x ao quadrado. Multiplicando por fim pela tangente de θ, que é 2x. E agora nós aplicamos desde x1 até x2, onde x1 e x2 são os limites que nós tínhamos calculado originalmente. Arrumando um pouquinho para ficar um pouquinho menos feio, teremos ln de módulo de raiz de 1 mais 4x ao quadrado, mais 2x sobre raiz de 1 mais 4x ao quadrado, menos 2x, mais 2x que multiplica a raiz de 1 mais 4x ao quadrado. Aplicado desde x1 até x2. Pronto, galera. Até que enfim nós terminamos a nossa questão. x1 até x2. Até que enfim nós terminamos a nossa questão.
E agora é só substituir x1 e x2 a partir das coordenadas originais dos pontos. Ok? Isso aí fica para exercício dos senhores. E assim nós terminamos a nossa questão. Revemos nosso conceito aprendido no curso de ótica de campo visual e aprendemos a técnica para resolver a integral de secante ao cubo de θ de θ. Vamos rever aqui só para sedimentar? Sim, lá vamos nós. Eu usei a separação como secante, que multiplica 1 mais tangente ao quadrado, aqui neste quadro aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. Mais um. Pronto. Secante multiplicado mais tangente ao quadrado. Resolvi esta integral, multiplicando por cosseno em cima e embaixo e fazendo a mudança de variável. Essa aqui eu fiz por partes, fiz aparecer menos a integral de secante ao cubo de θ de θ e passei para o outro lado e dividi por 2. Ok? Então assim nós terminamos mais uma aula. Falou, galera, até a próxima e bons estudos!